Essa parte aqui, a gente vai voltar nela a todo momento. Por quê? Porque essa parte é muito ampla, né? Ela vai falar de dimensionamento de condutores elétricos de forma bem, numa amplitude muito grande. Ou seja, ela vai falar de N aplicações, entendeu? Então eu vou fazer uma explicação aqui para alguns casos apenas. Eu não vou ficar pegando tabela, porque aí nem o ouvido de ninguém aguenta, né? E ficar falando caso a caso, não. A gente vai recorrer aqui toda vez que a gente precisar, entendeu? Então a gente vai nos casos necessários. Então eu vou falar aqui de alguns casos de aplicações, né? Porque essas tabelas, essas planilhas, são todas tiradas da norma, né? Na NBR 500, NBR 5410, ok? Então, isso aqui é um pouco extenso, né? Essa unidade, como eu falei com vocês, mas eu não vou detalhar ela na íntegra, não. A ideia aqui é porque vocês terem uma ideia, tem uma ideia, foi legal. A intenção aqui é que vocês tenham uma ideia de como fazer esse dimensionamento para uma situação específica. Precisei de outra situação, eu vou voltar a fazer o mesmo roteiro, entendeu? Não justifica a gente ficar o tempo todo estudando todos os tipos, né, de dimensionamento. Aliás, os tipos não vão ver, mas para todas as aplicações, né? Então nós sabemos o seguinte, que os condutores elétricos, eles têm a função de, como o nome já diz, conduzir eletricidade, né? Então, eles têm a função de conduzir eletricidade. Então, o condutor elétrico é aquilo que vulgarmente a gente chama de fio, né? Ah, o fio de cobre, etc, etc, etc. Né? Então, são os condutores elétricos. Os condutores elétricos, eles podem ser feitos de diversos materiais, né? Obviamente que sejam condutores, né? Isso eu já conversei com vocês em outras aulas, né? Expliquei o porquê que todo bom condutor de calor, geralmente, ele também é um bom condutor elétrico, né? Eu expliquei que isso aí é em função dos chamados elétrons livres, né? E, e o que que acontece? E o que que acontece? Esses elétrons livres, né, que são elétrons que podem percorrer livremente, né, no condutor, eles não estão presos a átomos, né? Esses elétrons livres, eles são portadores de energia, né? Portam energia elétrica, portam energia térmica, né? Eles são portadores de energia. Então, a finalidade do condutor elétrico ele tem que possuir muitos elétrons livres, né? E o isolante é o contrário, tá? Então, esse condutor elétrico ele vai ter um isolante, né? Porque tem que ter tem que ter uma interface de proteção, né? Claro, né? Você tem dois condutores juntos, né? Como é que ele não vai ter proteção? Ele tem que ter proteção. E essa proteção ela tem que resistir o quê? Ela tem que resistir à temperatura, ela tem que resistir a cargas, né? Então não pode ser de qualquer material também, ok? Então, essa que é a ideia de estudar os condutores, né? Geralmente não, né? Nas residências, em alguns edifícios, né? De modo geral, a gente vai optar pelo cobre, né? Claro que a norma fala de outros, mas a gente vai trabalhando sempre com cobre, não é verdade? Então vocês trabalham com cobre. O que vai mudar é o quê? É a bitola. É o tipo de isolação, né, que ele tem, a bitola, se ele é rígido ou flexível, essas questões que vão mudar, né? Mas essencialmente o que mais prevalece é a bitola, né? A bitola por quê? Conforme eu já expliquei para vocês, deixa eu pegar o pincelzinho aqui. Conforme eu já expliquei para vocês, se eu tenho um condutor qualquer, aqui eu tenho a área de seção transversal, aqui eu tenho meu comprimento L, né? Eu tenho que a minha resistência elétrica é a resistividade que depende do material, vai usar o cobre, né?
vezes o comprimento sobre a área, né? Então, quanto maior a área de seção, quanto maior a bitola, menor é a resistência elétrica. Então, menos perda vai ter, menos aquecimento vai ter. Agora, quanto? Aí depende do que a norma preconiza, né? E a norma, como eu já falei, não é uma norma que foi simplesmente inventada do nada, né? As normas, elas surgem da prática. Surgem da prática. E a prática, ela tem um modelo, né? Tem um modelamento, né? Tudo na engenharia, assim como na física e na matemática, na química, a gente cria modelos. Né? A gente cria modelos. Então, na verdade, você tem um modelamento, né? De equações e tal, para você fazer um sistema construtivo, para você projetar um sistema elétrico, de potência, do que seja, né? Você tem um modelamento. Esse modelamento, ele é tão mais eficiente quanto mais a prática prova, né? E aí você chega nas normas, né? Essas normas vão depender de N situações, mas são situações que, advindas da prática, elas tendem a garantir o quê? A maior segurança, a melhor economia, né? Então, a segurança, economicidade, né? E condições favoráveis de trabalho, né? A chamada trabalhabilidade. Então, para isso que existem normas, né? Então, você imagina, se não tivesse normas, por exemplo, muitas empresas poderiam dimensionar de forma errada, né? Algumas fases, algum circuito, algum cálculo estrutural, e bola para frente. Eu estou querendo vender, né? Então, assim, então tem que existir as normas, tem que existir uma padronização para que as coisas saiam com o mínimo de qualidade desejada, né? Bom, dito isso, né, como diz o texto, né, que os condutores elétricos têm que função o transporte de energia elétrica. Sim, né? E aí nós vamos estar utilizando os todas as regras da NBR 5410, né? E a gente vai utilizar 3 métodos para dimensionar esses condutores, né? Agora, uma coisa interessante aqui, ó. Isso aqui é interessante, ó. O que o dimensionamento correto deve levar em conta? Então, os condutores devem operar abaixo do limite de temperatura. Então, eles devem operar abaixo do limite de temperatura. Por quê? Porque no limite, como não falo, né, ele já tem um prejuízo. Você já tem um prejuízo de perda de energia. Abaixo do limite de temperatura e de queda de tensão. Né? Eles devem suportar correntes acima da capacidade de atuação dos dispositivos de proteção. Nós vamos ver esses dispositivos, né, que é de sobrecargas, e corrente de curto-circuito por intervalo de tempo satisfatório. Né? Então, o que acontece? Por que eles devem suportar, operar abaixo do limite de temperatura, que é o que a norma vai preconizar? Por quê? Porque, dada uma temperatura, você vai ter mais perda de energia. Você vai ter um comprometimento aí. Né? Por que eles devem suportar corrente acima da capacidade de atuação dos dispositivos de proteção? Né? Porque o objetivo do dispositivo de proteção contra sobrecargas, né? Então, olha só, de novo aqui, ó, ele tem que suportar correntes acima, né? Acima da capacidade de atuação do dispositivo. Por quê? Porque você tem condutor de chegada nesse dispositivo, né, dos disjuntores, e você tem de saída, né? Então, quem vai acusar o problema de sobrecarga é o disjuntor. É o disjuntor. Então, você imagina que ele não suporte uma carga maior, né? Então, você vai ter a degradação do condutor antes mesmo do disjuntor avisar. Então, quem tem a missão de avisar é o disjuntor. E além de tudo, né, as correntes de curto-circuito, né, por intervalo de tempo satisfatório, né, intervalo de tempo mínimo aí que
que acione o dispositivo de segurança. Segundo a NBR 5410, nós vamos usar 3 métodos. Primeiro, ou método ou critério, não é mesmo, né? Que é o de capacidade de condução de corrente. Então, esse é o método, capacidade de condução de corrente. Então, nada mais óbvio, né? Se você está querendo dimensionar um condutor que vai transportar a corrente de forma confortável, então um método é capacidade de condução de corrente. O outro é queda de tensão. E o outro, seção mínima, né? Então nós vamos estudar esses processos, essas etapas. E aí só reforça aqui, né, dos critérios básicos, 3 critérios básicos que vão ser aplicados. Mas uma observação aqui é o seguinte, né? Um critério ou outro vai haver uma diferença, né? Então por isso que falam, é possível obter valores diferentes de seção mínima dos condutores devido a cada critério. São 3 critérios. Os 3 critérios vão dar o mesmo resultado? Não. Pode dar? Pode. Mas é obrigatório? Não. Né? Só que aí, vamos supor que eu aplico os 3 critérios para ver qual que é o melhor. Qual que você tem que optar? Aquele que te forneceu o quê? A maior seção. Porque quanto maior a seção de transição, quanto maior a bitola, mais suave essa corrente passa. Ué, Renato, não precisa calcular nada não. Pega um condutor lá de 6 milímetros. Só que quanto maior a bitola, mais caro é, né? Esse condutor, muito mais caro. Então você tem que programar, projetar, calcular, de modo que você trabalhe em favor da segurança, mas também em favor da economicidade. Ok? Olha só, seção mínima, né? Seção mínima lá, que é um dos processos, né? Seção mínima. Então nós temos o quê? Tipos de instalação, então instalações fixas em geral. Nós temos 2 tipos. Aqui nós temos a utilização do circuito, né, em que ele é utilizado. E aqui nós temos a seção mínima em milímetros quadrados, tá? A seção é uma área circular. Então você vai ter aqui essa área, que é chamada de seção mínima do condutor, em milímetros quadrados. Tá certo? Notem aqui, faz referência ao cobre e ao alumínio, né? Nesse caso, a gente vai trabalhar com cobre. Ok? Então, quais circuitos nós temos? Circuitos de iluminação, circuito de forças e tomadas de uso específico, tudo, tomadas de uso geral, tudo, e circuito de sinalização e controle. Isso aqui, você trabalha com cabos isolados. Então, nós vamos dar uma peneirada. O que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar com condutores e cabos isolados e vamos trabalhar esses 2 tipos de circuito até então. Por isso que eu falei que eu vou direcionar, né? Como a gente vai pegar só cobre, então a gente vai pegar só a dimensão mínima de 1,5 e a dimensão mínima de 2,5. Né? Então, assim, geralmente você deve ter ouvido falar isso, né? Para lambda, usa seção de 1,5 milímetros quadrados. O pessoal nem fala milímetros quadrados, o pessoal fala milímetros. Tomadas, né? Circuito de força, tomadas, usa 2,5. Então, tomada 2,5 iluminação 1,5. Só que isso aí não é bem assim, né? Você pode sair usando isso para iluminação, isso tudo para circuito de força, não. Tu e tux, né? Por quê? Vai depender de uma série de coisas. Mas, como está falando aí, é a seção mínima. É a menor seção que tem que ter para esses 2 casos. Ok, pessoal? Tranquilo? Beleza, professor. Igual eu falei, vamos fazer um recorte aqui, senão a gente fica... Bem, professor, tá tranquilo. Beleza, né? Vamos fazer esse recorte, senão a gente perde muito tempo aqui nas planilhas, né? São muitas planilhas. Aqui, ó, continua aqui embaixo, né? Ligações flexíveis, com cabos isolados, etc. Então isso aqui
é a seção mínima, né? É um dos métodos, da seção mínima. Esse é o mínimo valor que você tem que utilizar. Depois vem o método da capacidade de condução de corrente, né? Então, o que esse método faz? O que a gente faz aqui no método, né? Esse método a gente calcula, né? Faz o cálculo da corrente máxima que percorre no condutor de acordo com método de instalação, identificação, depois de identificado, né, a seção nominal, e aí a gente vai e divide esse método em 7 etapas, né? Então, você vai calcular a corrente máxima, né? Você vai calcular a seção nominal, e para isso você vai aplicar o quê? 7 etapas, ok? Então, na primeira etapa, o que nós vamos preocupar? Nós vamos preocupar com o tipo de isolação, né? Como é que esse fio está encapado, né? Qual o tipo de isolação? Falando de isolação, você vai falar o quê? Da temperatura máxima permitida, ok? Essa temperatura máxima permitida é inclusive com seu funcionamento permanente ou sobrecarga ou curto-circuito, né? Então, por que, gente? Você imagina, se você faz um cálculo, né? O que você tem que trabalhar? Vamos segurar. Se você faz um cálculo de uma seção transversal, uma bitola, em que ele não resiste à temperatura, adianta? Não, não adianta. Se tiver uma sobrecarga, você vai deteriorar a sua instalação? Vai pegar fogo? Não. Ele tem que aguentar sobrecarga, né? E se tiver um curto-circuito, ele tem que aguentar? Tem. Então, ele é feito para trabalhar no extremo, né? Ele vai trabalhar assim? Não, mas ele tem que aguentar. Por quê? Porque quem tem que cuidar disso é o dispositivo de proteção, o disjuntor, por exemplo, né? Mas você não pode. Quem deve barrar a sobrecarga é o disjuntor. Mas se tiver, o material tem que aguentar, né? Você não pode deteriorar seu circuito por isso. Né? É o que estava falando no começo. Então nós temos aí, ó, 3 tipos, né, que a gente vai utilizar. Que é o chamado, são 3 tipos de polímeros, né, gente? 3 tipos de plásticos, né? Que é o chamado PVC, o chamado EPR e o XLPR, certo? O mais utilizado, o mais comumente utilizado, né, nas instalações residenciais, é o quê? É o PVC. É o mais comumente utilizado em residenciais, né? De acordo com o tipo de isolação, ou de isolamento, ou de encapamento desse fio condutor, então, de acordo com a sua isolação, você tem as temperaturas que suporta. Então, por exemplo, se você pega aí, ó, o PVC até... Se pega o PVC, por exemplo, ó, até 300 metros quadrados, então a temperatura que você tem aqui... Não é eu não respondendo. Temperatura máxima para serviço contínuo. É o funcionamento normal, né? 70. Se você tem temperatura máxima por limite de sobrecarga, se tiver uma sobrecarga, vai aguentar até quanto? Até 100. A sobrecarga ela aquece, né? Então você tem que colocar uma temperatura maior. Temperatura limite de curto-circuito, 160. Ok? E por aí vai. Então se você pegar esse aqui, olha, ele já trabalha com faixas parecidas, uma faixa diferente aqui, ó. Se você pegar o EPR, ele vai ter outras faixas de temperatura, né, que ele resiste, ok? E aí vai. Então, você tem que fazer um cruzamento entre o que você está utilizando como isolação e a temperatura máxima possível para esse condutor. A ideia é essa mesmo, né? Essa que é o máximo de proteção. O material deteriora ao máximo lá, mas ele não causa um incêndio, por exemplo. Okay? É bem simplificado aqui, na verdade. Né? Então, na etapa 1, nós vimos isolação e temperatura. Na etapa 2, né, é o método de instalação. É o método de instalação. Né? Que isso aí pode influenciar o quê? Pode influenciar na troca de calor. Né? Se você tiver com o condutor passando dentro de uma tubulação, é uma coisa. Se você tiver um condutor passando subterrâneo, é outra.
Se você tiver um condutor passando numa calha aberta, é outra, não é isso? Então, o método de instalação, ele influencia, né? Na instalação. E aqui, novamente, ó, o mais comum utilizado nas residenciais elétricas, nas estações residenciais elétricas é o quê? É o método de instalação número 7, vai na tabela, que a referência dele é o B1, né? Então, esse aqui, ó. Método 7, B1, né? Aqui vem o método, tá, gente? Ó, aqui vem o método, o tipo de linhas elétricas. Aqui vem o método, aqui vem a ilustração, aqui vem o descritivo dele, e aqui vem o método de referência. Então você tem a instalação de referência. Então, o que a gente vai recortar aqui é isso, né? É isso aqui. Ele é o quê? 7B1. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutidos em alvenaria, né? Por isso que ele fala que esse aqui é o mais comum em instalações elétricas residenciais, né? É o mais comum. Mas não quer dizer que é só ele, né? Por quê? Você vê, por exemplo, alguns são externos, né? Eles não são embutidos em alvenaria, né? Então, isso aqui é um dos utilizados, né? Muita gente até prefere colocar externo conforme ambiente, facilita um monte de coisa, inclusive mudança no seu circuito, tá? Mas dentre os vários modelos apresentados, que a gente vai ver depois, né, quando for ver a questão de motor, transformador e etc, né? Mas o mais esse aqui, ó, por exemplo, condutores nus, né, não tem isolação, né? Ou se for isolado, né, ou não, tanto faz, sobre isoladores aqui, né, por exemplo. Mas o comum utilizado, então, é esse aí, tá? Condutores isolados ou cabos unipolares, né, em eletroduto de seção circular embutido a alvenaria. O eletroduto você já vê depois, né? Se esse eletroduto ele é metálico, se ele é polimérico, etc. Bom, agora algumas coisas aqui para a gente entender, para a gente continuar com o conteúdo, né? A gente vê aqui, ó, etapa 3. São 7 etapas, né? Etapa 3. A gente vai calcular a corrente nominal ou a corrente de projeto, ok? Como a gente vai calcular isso? Então, a partir das especificações que a gente obtém do circuito, né? Caso em que o circuito é monofásico, caso que ele é bifásico, caso que ele é trifásico, tá? Quais são os parâmetros? Então, nós temos vários aqui, ó. Potência ativa, potência aparente. É tudo potência? É tudo potência. Mas tem uma diferença entre potência ativa e potência aparente. Aqui está dando em watts, né? Aqui está dando em volt ampere. Não é a unidade que diferencia as duas, não. A gente vai ver. Então você tem o Vzinho, que é tensão entre fase e neutro. Você tem o Vzão, que é tensão entre fases. Você tem o rendimento, né? O rendimento está relacionado com as potências. E também você tem um fator de potência. Então isso a gente vai estudar caso a caso. Aqui só ilustrando, né? E a gente tem potência, tem três de potência, tá? Tem potência ativa, potência reativa e potência aparente, né? Isso são dois casos. Aqui tem um diagrama, né? Nós até vimos na aula anterior sobre essas potências, né? Então aqui, ó, o que é potência ativa? É a potência média fornecida por um elemento ou dissipada por um elemento, tá? Essa potência mede o trabalho realizado no intervalo de tempo. Ela é dada pela relação. Então, isso aqui é uma das formas de calcular potência ativa e sua unidade em watts, tá? Então, é a potência fornecida para o elemento. Tá? É aquela que ele recebe. Ok? Fornecido ou dissipado. E no caso, dissipado é quando você tem as resistências, né? A potência reativa mede a potência trocada entre o gerador de carga e a carga. Tá? Então, por exemplo, gerador de carga, por exemplo, o gerador CEMIG. E a carga é o quê? Pode ser um equipamento em funcionamento, né? Uma TV, etc. Então, é a potência trocada entre esses dois. A unidade é a outra, ó.
volt-ampere reativa, VAR. E a potência aparente, ela representa toda a parcela da potência utilizada, que é a primeira, quando a trocada. Então, na verdade, ela é uma interação entre as duas, né? Então, a potência aparente é uma interação entre as duas. Então, aqui, olha, você tem aqui o triângulo, né? O triângulo das potências. Então, aqui você vê que a aparente ela é uma resultante da ativa com a reativa, tá? Só para resumir, é como se fosse o seguinte, é como se fosse o seguinte, a potência ativa é aquela que o elemento recebe. O elemento recebe. Qualquer elemento circula. A potência reativa é aquela em que pode haver uma perda, né? E a aparente é a combinação das duas, é como se fosse a utilizada, de fato, né? A utilizada, né? Aí a gente tem algumas coisas aqui, né? Que é fator. Que é o fator de potência, o rendimento, né? Porque o rendimento é justamente isso. É como se fosse assim, olha, eu tenho um motor que recebe, né? Aliás, o meu motor funciona a 1000 watts. A potência do motor é 1000 watts, né? Então o motor ele tem as perdas, né? Ele tem as perdas por indução, né? Porque tem uma bobina, ele tem as perdas de calor, etc, 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 etc. Então, embora ele receba aquela potência, mas o que ele vai traduzir como trabalho? Ele vai traduzir aquela potência que ele recebeu menos a potência que ele perdeu. E aí você pode calcular também o rendimento do motor, né? O rendimento do motor, por exemplo, o motor ele está recebendo uma energia, mas ele entrega outra. Então, você tem as perdas. Então, vamos supor que ele recebe, exemplo, tá? 1000 watts e entrega o quê? De energia mecânica, 800. Então, ele tem 800 em 1000. Ele tem um rendimento de 80%. Né? Então, máquinas elétricas podem ter alto rendimento. Máquinas térmicas não, né? Máquinas térmicas vocês estudaram, creio, né? Lá na lei da termodinâmica, que é o seguinte: você tem as transformações do calor, né? Então, o calor, qual que é uma das leis da termodinâmica? Toda energia pode ser integralmente convertida em calor, mas o calor nunca é convertido totalmente em outra energia, ok? Sempre há perdas. Daí você limita o funcionamento da máquina térmica. Então, a máquina térmica é aquela que tem uma fonte quente, uma fonte fria e realiza trabalho. O motor de um carro, por exemplo, ele tem a fonte quente, que é a admissão para receber gasolina. Ele tem a fonte fria, que é o escapamento, e ele realiza trabalho, que é o quê? Se locomover. Né? Existe um rendimento limite para isso aí, em função o quê? Em função das leis de termodinâmica, que limita a transformação do calor integralmente em outro tipo de energia. Então, quando se trata de calor, uma parte dessa energia sempre vai ser o quê? Desperdiçada, desprezada, e ele contribui para o aumento da entropia, né, que a gente chama. Né? Geralmente, Então, eles falam assim, ó, que na física e na química nada se cria, nada se perde, se transforma. sim, exatamente. Porém, uma parte dessa energia vai embora sob a forma de calor. Ela se transforma em energia inaproveitada, literalmente. Né? Bom, independente disso, né, aí tem alguns métodos aí, né, que a gente vai utilizar ainda no método da capacidade de condução da corrente. Então, circuitos monofásicos, né, fase neutra, circuitos monofásicos. Então, a gente vai ter uma forma de calcular
a corrente resistiva e uma forma de calcular a corrente indutiva e uma corrente para qualquer carga. Tá? Se na aplicação vocês vão entender melhor. Quando a gente for, calculando, vocês vão entender melhor isso. Deixa eu ver se a aluna aqui tirando dúvida. Vou só relembrar algumas coisas para vocês aqui, que é o seguinte. Quando a gente fala de elementos resistivos, elementos indutivos e elementos capacitivos, né? Como é que vocês entendem isso? Bom, os elementos resistivos são elementos que têm alguma resistência elétrica, né? Então, por exemplo, um indutor vai ter uma resistência elétrica, mas você vê isso mais onde? Exemplo, no chuveiro, né? Chuveiro que ele vai ter uma carga resistiva, né? Na torradeira, e etc, 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 etc. Então, tudo aquilo que tem uma resistência elétrica, que vai transformar energia em calor, ou vai dissipar alguma forma de energia, se entende como uma carga resistiva. Uma carga indutiva é quando você tem armazenamento de energia sob campos magnéticos. Então, isso vai falar de motor, você vai falar de gerador, você vai falar de transformador. Né? E os elementos capacitivos é que ele tem algum capacitor, né, envolvido. São elementos em que armazenam energia sob a forma de carga. Né? Então, por exemplo, você tem um reator numa lâmpada, esse reator tem capacitores, né, mas ele também tem bobina. Então, ali você tem carga resistiva, você tem carga capacitiva. Né? Então, é mais ou menos por aí. A questão da resistência está relacionada à resistência à passagem de elétrons mesmo. A questão da indução, que está relacionada a campo magnético, né, motor, gerador, etc. E a questão da capacitiva, né, que não fala aqui, mas estou falando, que são capacitores, ou seja, são acumuladores de energia. O capacitor ele acumula energia na existência de um campo elétrico. O indutor ele acumula energia na existência de um campo magnético. Ok? Então é campo eletromagnético. E aí só mostra para cada um as equações que é usada, né? Se vocês repararem, quem que é esse Vzinho aqui, o V minúsculo, né? Quem que é esse V minúsculo? É a tensão entre fase e neutro. Tensão entre fase e neutro, né? Então eu vou usar ele onde? No monofásico. Já o Vzão é a tensão entre duas fases, eu vou usar ele onde? No bifásico. Né? Então por isso que essa equação aqui, olha, ela difere dessas aqui de baixo, ó. Opa. Por isso que essa daqui, ó, ela difere da de baixo simplesmente pelo Vzão, né? Vzinho, Vzão, só isso. Porque o Vzinho é para monofásico, que é fase neutra, o bifásico é para fase-fase. Ainda o trifásico, ok? Continuando. Etapa 4. Por isso que eu falei que esse capítulo aqui é meio enjoado, meio cansativo. Na etapa 4, né, são determinados o número de condutores carregados, conforme a tabela abaixo. Né? Então, monofásico, né, você tem 2 carregados. Bifásico sem neutro 2, bifásico com neutro 3. Então, isso aí vai ser utilizado em cálculos posteriores. 5, né, você vai determinar a bitola do condutor para uma temperatura ambiente de 30, né, se os condutores não estiverem sobre o solo, né, abaixo do solo, ou de 20, se ele estiver enterrado no solo, ok? E colocando análise naqueles elementos já citados, né, tipo de isolação, o método de instalação, a corrente nominal e o número de condutores carregados. Então você vai determinar a bitola nessas duas temperaturas conforme
o local que ele esteja, né? Não enterrados ou enterrados, e diante desses outros critérios a estudar, tá? Então nós temos uma tabela aí que nós vamos ver a bitola, ok? E todos naturalmente tirados do 54 dessa. Bom, é a tabela aqui embaixo, né? Então você tem o médio de referência, né? A1, A2, B1, B2, né? A gente usa normalmente o B1, residencial, né, que eu tô falando. Se eu pegar o B1, por exemplo, eu vou ter 2 ou 3 computadores carregados, conforme o caso. Lembrando que essa tabela é muito específica, né, gente? Olha só, essa tabela, qual que é a especificidade dela? Você vai trabalhar essas referências, o condutor cobre ou alumínio, a isolação tem que ser de PVC, temperatura no condutor 70, no ambiente 30, no solo 20. Então, essa tabela é só para esse conjunto específico de características, né? Aí eu pergunto, aí vocês perguntam, mas e aí? Se eu tiver outras características, você vai ter outra tabela. Aí vem a questão das normas, né? Vem a questão das normas, ok? Bom, e aí, seguindo todas as características aqui, né, gente? E esses métodos de referência, né? Eu vou ter uma gama de quê? De seções nominais em milímetros quadrados. Então, isso aqui tudo, ó, tudo são seções nominais, tá? Tudo são seções nominais para você estar encontrando aí a capacidade da condição de corrente. Daqui a pouco a gente volta essa tabela aí. Dá um exemplo aí, ó. Exemplo justamente da utilização dessa tabela aqui, tá? Então, olha só, considere a seguinte situação. É necessário dimensionar os condutores de circuito bifásico e o chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico com 5.000 watts e 220 volts. Pessoal, se eu perguntar, ó, por que uma potência dessa é melhor usar 220 volts e não 127? Qual que é a resposta? A corrente vai ser menor. A corrente vai ser menor. A corrente sendo menor, qual que é a vantagem? Temperatura. A bitola do cabo também vai ser menor. Temperatura é a vantagem, e a vantagem da economia é a bitola do cabo vai ser menor. Ok? Então, são as vantagens. Agora, aí eu pergunto, se eu ligar ele no 127 ou 220, eu vou ter economia de energia elétrica? O 220 resulta em economia de energia elétrica? Não, somente na questão de projeto mesmo, de valor do material mesmo. Exatamente, ele traz outras economias, né? Mas não na conta de luz, na conta de CEMIG. Por quê? Porque a energia, gente, você tem a definição, né? Nós já fizemos cálculo. Ó. Potência é energia sobre tempo. Então, energia é potência vezes tempo. O que manda o medidor da CEMIG, ele mede o quê? A energia, tá? Então depende do quê? Da potência dos equipamentos e o tempo de uso. É isso que depende. O meu aparelho é de 5.000 watts, ligado a 110 volts. Ele é de 5.000 watts, ligado a 220. Ele é 5.000, é a potência dele. Aí vai depender do tempo de uso. Então, isso não faz com que a conta fique mais barata. Isso faz com que você utilize uma estrutura elétrica menos robusta, ok? Aí ele fala, o tipo de isolação é o PVC e o método de instalação é o B1, tá? Só que ele fala o circuito o quê? Bifásico.
Aí você pega lá, aqui, ó, nas equações, lá, segundo bifásico, né, a corrente é o quê? Potência sobre tensão. Aí ele fala aqui ainda que é isolação PVC, isolação B1. Então, isolação PVC é isso aqui, né? Que a tabela preconiza. E o média de instalação B1, média de referência B1. Aí, o que acontece? Fazendo o cálculo, né? Então, o cálculo já tem a fórmula lá, que é a potência sobre a tensão, né, nas fases. Dividindo aqui, eu encontrei o quê? Uma corrente de 22,73 amperes, uma corrente alta, tá vendo? Uma corrente alta de chuveiro. Né? Mesmo sendo 220, ela ainda é alta. A partir dessa corrente, os usuários podem verificar na tabela que a seção mínima do condutor é 2,5 milímetros quadrados. Como que eu faço isso? Eu tenho que pegar essa corrente aqui e identificar lá na tabela, né? Olha lá, 22,73. Eu vou ter esse valor? Não. Eu vou ter próximo, né? Vou ter próximo. E lembrando que é B1, né? Lembrando que é B1. E outra coisa, lembrando o quê? O número de condutores carregados. Né? De condutores carregados. Então, se eu pegar aqui, ó. Que o título ele tá repetindo aqui, ó. Mas se eu pegar aqui, ó, tá nesse intervalo, né? Tá nesse intervalo, ok? O que ele fala? 22,73. Então tá nesse intervalo. Concorda? Ah, Renato, mas eu tenho 23 aqui, ó. Tenho 23 aqui, ó. E aí? Ó, eu tenho 23 aqui também. Será que vale? Não, você tem que olhar esse aqui, ó. Ele tá onde? No B1. Não é isso? O média de referência, o problema dita que é o B1. Você tá no B1, ele vai estar nesse intervalo aqui, ó. Então, qual vai ser a área de seção mínima? 2,5, tá? Então, nesses quadros aqui, você vê quem? Você vê a sua corrente. Você calculou a sua corrente. E através da sua corrente, não é sair procurando em qualquer lugar, não, né? Porque, ó, como ela é 22,73, né, então eu posso procurar por aqui, né? Olha só. Ah, tem um 24 aqui, ó. Só que esse 24 aqui é de onde? É do C. Com 3 condutores carregados. Tá vendo? Então tem que me ater ao que o problema dita, né? Ou aqui a questão que eu estou trabalhando, ó. Mensuração B1. Então, mensuração B1, ele tem que estar aqui, né? Tem que estar aqui. Aí eu vou ver a corrente aproximada. Corrente aproximada. Tá aqui. Qual que é a seção mínima? 2,5. Não, Renato, mas eu vou usar 2,5. Olha só, galera. Eu vou usar um fio de 2,5 milímetros quadrados na instalação do chuveiro. Bom, isso aí é o mínimo, né? Lembra que eu falei dos vários métodos? Que os 3 métodos, e que você tem que olhar o método que vai te dar a maior área, né? Então você vai ver que não é comum usar isso não, tá? Por isso que o cálculo não pode ser cego, feito de forma cega. Ah, eu vou usar esse método, acabou. Não. Essa potência é muito alta para esse tipo de condutor. Ah, mas está na norma, tá, mas também está na norma que você tem que calcular o quê? Você tem que calcular vários métodos, né? Você tem que fazer a melhor opção, ok? Quem está acostumado a instalar chuveiro em 220, qual bitola? 4 milímetros. Hã? 6 milímetros. 6, né? Professor, aqui em casa a gente não faz conta, não. Metemos um 6 milímetros e botou para quebrar. Não entendi, não. Aqui em casa a gente colocou um 6 milímetros e botou para quebrar. Teve cálculo, não. Ué. Não, pede, o chuveiro geralmente pede, né, a especificação do chuveiro que você compra. O chuveiro aqui acho que é 7.000 e não sei quantos watts, 220. Aí pediu um disjuntor de ou 32 ou 40 no máximo. E fio de 6 milímetros. É isso aí, tá vendo? Olha só, se eu for olhar só esse cálculo, não rola. 2,5 não rola ninguém. Aí ele gosta de um banquete, viu? Hã?
Tô falando que aí gosta de um banquete, viu? 7.000 watts? Nossa senhora. Mas é mesmo, por aí. Mora onde? Rio Grande do Sul? Não, Eu sou suspeito para falar porque quase sempre, né? Sempre não, tá? Mas quase sempre eu uso chuveiro no frio. Prefiro. Então, para mim, se tiver resistência zero, Desculpa a watts. brincadeira aí, velho. Não, não ligou, não, tem certeza. Entendeu, galera? Que esse exemplo aqui mostra que você não pode seguir cegamente um método só, igual você tem que olhar a especificação do equipamento, né? E você vai optar pela segurança, em primeiro lugar, né? Ah, mas aqui tem economia, ó. Tem economia, mas não tem Ô, segurança. ô Renato, e tem que olhar também a questão da distância também, né? Que também influencia. É. Então, mas nós vamos chegar lá, porque são as etapas, né? Esse valor aqui da corrente, nós vamos depois mudar ele, entendeu? Você não pode parar por aqui. Exatamente, essa é a distância. Bom, na etapa 6 são aplicados fatores de correção. Opa, então tem um fator de correção. Então você tem um fator de correção de temperatura. Você tem um fator de correção de agrupamento, que nós vamos ver isso aí, agrupamento dos condutores, de acordo com a necessidade de cada específico. Tá? O fator de correção é aplicado para temperaturas ambientes diferentes de 30 no ar e de 20 no solo. Tabela de novo. Tá? Então nós temos vários fatores de correção. Ele depende de quê? Ele depende da isolação, do tipo de material, né, da isolação. Ele depende do ambiente, se é ao ar, se é no solo. Ele depende da temperatura. Depende da temperatura. Ok? Você vê que para esse cara aqui, ó, fator de correção 1, né? Aqui, ó. Fator de correção 1. Fator de correção 1. Ok? Por quê? Porque aqui, ó, você vai verificar o fator de correção, temperatura diferente de 30 e 20. Então aqui, olha, tem que ser 1, né? Você não tem fator de correção, vamos dizer assim, né? É 1. E para 30 também é o quê? É 1. Tirando isso, os valores são diferentes. Por que o fator de correção? Porque ele vai fazer aquela compensação. Compensação. O 2,5 não dá, então vai ter que ter uma compensação. Tá? O fator de correção é aplicado no circuito instalados em conjunto com outros circuitos, podendo estar no mesmo eletroduto, calha, bandeja, entre outros. Né? E aí, antes da equação, né, que a equação que eu mostro para vocês, nós vamos isso aqui, ó. Essa tabela aqui, ó. Fator de correções aplicado a condutores agrupados em feixes, né, em linhas abertas fechadas, e condutores agrupados no mesmo plano. Então, esse aqui também nós vamos ver como que está o agrupamento, né, porque nós vimos dois aqui, né, dois fatores de correção, né? Que é o fator de correção de temperatura e o fator de correção de agrupamento, certo? Então, você tem uma tabela para temperatura e você tem uma tabela para agrupamento, ok? Então, conforme o tipo de agrupamento, a gente vai ver esse segundo fator de correção, né, que a gente vai ver no exemplo. Deixa eu só ver um negócio aqui. Embutidos com todos fechados, piso bandeja perfurada, camada única teto. E aí, depois que você descobrir, né, a gente vai ver um exemplo disso, tá? Depois que você descobrir os dois fatores, o que você vai fazer? Você vai aplicar, né? Então, aquela corrente que você calculou, olha só, ela vai passar pela correção de dois fatores multiplicados ainda, né? Ok? Com isso, gente, você acha que a corrente aumenta ou diminui?
depois que eu aplicar esses fatores, a corrente aumenta ou diminui? Depende do valor do fator, né? Olha só, se eu pegar as combinações ali, olha, depende do valor do fator, entendeu? Por quê? Porque quando eu divido um número por um número maior, diminui, né? Então, olha só, se eu pegar temperaturas menores, o meu fator de correção é maior que 1. Então, eu posso usar uma corrente menor. Se eu pegar, falando só do FCT, né? Fator de correção de temperatura. Se eu pegar uma temperatura maior, o meu fator de correção diminui. Quando eu divido um número por um número menor, abaixo de 1, né? 0, alguma coisa, então a minha corrente vai ser maior. Então, esse eu vou estar minorando ou majorando minha corrente de acordo com a segurança, né? Então, é lógico que a corrente aí corrigida vai ser modificada, né? Agora, a maior ou a menor, depende do caso. Depende do caso que você vai fazer. Ok? E, por último aí... Ah, não, né? Não chegou ali ainda não. Essa, na verdade, é a última etapa, né? Que é a etapa 7. Né? Que é você fazer a correção da sua corrente. Majorando ou minorando em função dos parâmetros aí. Tá? Então, essas são as 7 etapas, né, do segundo método. E no terceiro método, chamado método simplificado, de queda de extensão, né, que aí é potência vezes distância, né, que é o método Watts método, ou Watts método. Né. Esse método de queda de tensão, ele consiste na determinação da seção do condutor elétrico, analisando o que é a queda de tensão, que é o que um colega nosso falou aí, né, provocado pela passagem da corrente. Então tem que estar nos limites determinados da norma, claro, né. Nesse método que é simplificado, né, ele é apenas um dos métodos, tá, gente? Apenas um dos métodos. E a gente vai utilizar ele, né, quando a gente tem o quê? Circuito com pequenas cargas. Então não dá para fazer circuito robusto. Ok? E aí você tem uma tabela para esse método. Tá? Você tem que percentual de queda de tensão. Né? Você vai ver qual queda que se aplica a um limite 4 um limite máximo de 4%, tá certo? E aí esse produto aqui, na verdade, esse produto aqui, ó, que é potência vezes distância, através do produto calculado, né? Por exemplo, se eu pegar aqui que o meu produto dá isso aqui, ó, 42,108, uma queda de tensão de 2%, eu vou ter o quê? Um fio de bitola o quê? 6, né? Então é o método mais simples que tem. Você vai fazer um somatório de produtos, tá vendo? Um somatório de vários produtos e vai fazer essa identificação. Após listar as principais características do sistema elétrico em uma etapa do projeto, tendo dimensionados as TUGs e as TUIs e o sistema de iluminação do projeto residencial, nesse momento será necessário o quê? Dimensionar os condutores básicos que serão utilizados na cozinha. Para isso, ó, tem uma TUI, tomada de especial, que é uma torneira de 500 watts, 3 tubes de 600, em geral, uma tube de 100 e 160 voltampere de iluminação. Equipamentos listados são a 127 volts. Então, quais são os circuitos? Então, o circuito 1, né, ele está a 6 metros do QD, né, quadro de distribuição. O circuito 2, ele tem as 3.600, né, são posicionados a 2, 3, 5 metros do quadro, né, respectivamente. E a de 100 voltampere está a 8 metros do quadro. Isso aqui é como distribui o circuito, né? O circuito 3 é a carga de iluminação estando a 8 metros do quadro. Aí foi feito, né? Ah, não, ainda não. Então, para a elaboração de dimensionamento de controle, sugere-se que o método utilizado, né, seja o método de queda de tensão simplificado, ou wattmetro. Por quê? Porque as cargas são pequenas, né? Então, olha só, esse método tem por base em três tabelas, né, que nós vimos, que é
110 ou 127, 220, né? Neste caso, o projeto vai utilizar 110, ok? Então, essa aqui é a opção da utilização, tá? Então, para fazer o cálculo é necessário fazer o quê? O somatório entre os produtos, né? Que produto? Potência, distância. Ok? Que distância é essa? Da carga ao quadro de alimentação. Quadro de distribuição, né? O QD. Que é o que alimenta, né? Vou ver esse diagrama aqui, ó. Você tem o quadro de distribuição. Então, você tem a torneira, ó, ela está a 6 metros quadrados. Aí você tem as 3 tubes, né? Uma está a 2 metros quadrados, a outra está, né, a 2 mais 1, 3 metros, a outra está a 2 mais 1 mais 2, 5 metros, e a outra está a 3 mais 2 mais 1 mais 2, o quê? 8 metros. Essa é a distância. E a iluminação de 160, circuito 3, então são 3 circuitos, né? Está a 8 metros do QD, a distribuição. Então, na verdade, é só pegar a potência e multiplicar pela distância, né? Então, circuito 1, ó, potência vezes distância, 30.000 watts-metro. Tá? Potência 5.000, distância 6. O segundo circuito que eu tenho, aqui, ó, uma de 600 a 2 metros, uma de 600 a 3 metros, uma de 600 a 5 metros, uma de 100 a 8 metros. Que aqui, ó, lá, tá vendo? 2, 3, 5, 8. Deu 6.800 watts-metro. Ainda, o terceiro circuito é 160, que é iluminação, né, vezes 8 metros, tá aqui, ó. Então é potência vezes distância, certo? Então eu tenho esses 3 valores aqui a ser trabalhados, ó. Esse. Deixa eu limpar isso aqui, tá feio, né? Os 3 valores a serem trabalhados, né? Esse. Então, analisando a tabela a seguir, podemos identificar a bitola do condutor levando, olha só, levando em consideração aquela tensão de 2%. Então, ele já bateu o martelo naquela tensão de 2%. Então, nós vamos analisar esses dados conforme a tabela, né? Então, 2%, nós vamos pegar essa faixa aqui, tá? E esses são os valores dos produtos, né? Qual é o primeiro produto? 30.000 watts. Você tem que procurar aqui qual que é o mais próximo, né? Qual que é o mais próximo aqui? Ó? Você tem 17.546, você tem 28, você tem o que? 41, né? Então, qual que é o mais próximo de 30 aí? Hã? 28. 28, né? Então, se é ele aqui, ó, você tem um fio com a bitola de 4 milímetros. É esse? Ou você vai preferir usar o de baixo, que é de 6? Tem 2 opções, na verdade, né? Qual que seria o melhor, gente? Olhando pelo orçamento, é o melhor o de 4. O de 4 mesmo pelo orçamento é melhor. Pois é, mas o que a regra diz? Quando você... da potência. O que a regra diz? Quando você estiver entre 2 medidas, você vai usar o quê? A maior, não é isso? Não é isso? A regra fala. Segurança, a ideal, né? A ideal é essa daqui, ó, de 6, né? Aí depois quem fala é o salário, né, professor? Mas isso aí, idealmente é o 6 mesmo, tá, gente? Como o colega falou, é o 6 e 8 fechado. Entendeu? Por quê? Porque olha só, se você pegar 30, ele está acima de 28, né? Então você não vai trabalhar com a capacidade máxima, entendeu? Então por isso você tem que pegar aí. Então o valor intermediário de 30 está entre esses dois aí. Como você não tem 5, você tem 4 ou 6, você tem que optar pelo 6, tá bom? O outro, ó, 6.800. 6.800, aqui, ó, a diferença. E tá aqui, ó. Eu poderia pegar o mais 5? Poderia, mas o mínimo é esse aqui, ó, 1,5, tá vendo? O mínimo é 1,5. Milímetros quadrados.
E o terceiro lá, 1280, ele cai na mesma história aqui, ó. Ele cai na mesma história, né? Ele tá aqui também, ó. Ou seja, ele também obedece a mínima, que é 1,5 milímetros quadrados. Gente, deixa eu só ver aqui então. Só um minutinho, gente. Não. Ok, galera? Então, esses três aí. Isso utilizando o método, né? Vou avançar na prática. Agora a situação, né? Que você tem um projeto, né? É necessário aplicar o método da capacidade de condução. Agora nós vamos aplicar outro método. Ó. Método da capacidade de condução de corrente. Isso aqui, tá? Para a gente determinar a bitola adequada. Então, a gente tem dois circuitos. O primeiro circuito é uma carga referente à torneira elétrica que possui potência nominal de 5.000 watts, tensão entre fases, né, 220 volts, Isso não fala sério. fator de potência 0,85 e rendimento 1. Ok? Vamos lá. E no circuito 2 você tem duas cargas. Você tem 2.000 watts, 1.500, né? Tensão é a mesma, fator de potência e rendimento, tá? Bom, outras características: circuito do tipo bifásico, fase, isolação PVC, uma instalação condutor isolados em eletrodutos, seção circular, embutida em alvenaria. E não é necessário aplicar os fatores de correção, né? As instalações estão em condições de operação. É partir para o cálculo. Então, o tipo de isolação, PVC, a maneira de instalar, de acordo com os dados, é o que? O método B1, né? Porque você está trabalhando com baixa tensão, então você vai utilizar o B1. Então, qual que é o cálculo? Olha só, é aquela equação, né? Essa equação aqui é aquela que você tem a potência dividido pela tensão, Vzão, né? Aí você tem o fator de potência, e você tem o que? O rendimento, ok? Aquela que esse cara aqui, ó, é o cosseno, né? Cosseno do φ. Então você vai usar esse aqui, olha. Então, olha lá, potência, tensão, FP e o rendimento. Quando eu fizer os cálculos, o circuito 1 eu acho a corrente. Essa daqui. Eu vou usar ela, porque não precisa de correção, não precisa aplicar aquelas correções. Na corrente 2, no circuito 2, eu tenho duas potências, né? Eu tenho uma de 2.000 e uma de 1.500. Tanto faz eu calcular separado, depois somar, eu fazer assim, tá dando a mesma, né? Tensão, FP e o fator de potência. Deu essa corrente. O que tem que fazer agora? Tem que recorrer à tabela, né? Tem que recorrer à tabela. Lembrando que ele é do método B1, né? Residencial. Então, 26,74. B1 aqui, ó. Tá aqui, ó. Se eu recorrer na tabela, ó, 26,74. 26,74. Está onde?
Qual que é o mais próximo aqui, gente? 26,74. 28, professor. Seria o 28, né? Nessa faixa aqui, ó. Sendo 28, qual que é a bitola? 4 milímetros. Isso aqui, ó. Agora, eu queria que você falasse, cuidado, o pessoal fala isso mesmo, tá? 6 milímetros, 4 milímetros. Mas olha só, a bitola é uma área, seção transversal, ó. É a área, tá? Então, é 4 milímetros quadrados, tá bom? Eu sei que quase tem, né, engenheiro, técnico, todo mundo fala 4 milímetros. Quanto que é? Qual o bitola do fio? 4 milímetros. Chega na loja, me dá um fio de 4 milímetros, o cara sabe, entendeu? Mas o correto é 4 milímetros quadrados. Ok? Agora de 15,91. 15,91 tá dentro de qual? É 15,91 mesmo? 15,91. Tá dentro de qual faixa aí? 2,5, né, professor? 21. Vocês vão usar 2,5, considerando 21, ou vou usar aqui, ó? Você tem a opção aqui, né? Dois condutores regados. Você pode usar essa opção aqui, ó. Não é isso? Você pega para o circuito 2, 1,5. Tá? Lembrando que são métodos, né? Mas na prática, olha só, para equipamentos assim, olha, porque se olhar o mínimo, né? O mínimo para TUGs, né? Você vai ter que usar 2,5, né? Então, assim, lá na tabela você pode usar até 1,5, mas na prática, igual você falou, 2,5 é que é o indicado, né? Então, se você usar friamente só essa norma, só essa regra aqui, você vai ter 1,5 mesmo. Mas se você usar ela com a mínima, então o 2,5 é indicado. Beleza? Bom, esse exercício aí. Para que os condutores cumpram sua função de maneira correta, é necessário levar em conta algumas condições básicas. Podemos afirmar que as condições devem ser atendidas por equipamento são: operar abaixo do limite de temperatura e de tensão, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Está lá no começo do capítulo, né? Isso que é verdade, ó. Né? Operar abaixo do limite de temperatura e da tensão. Suportar correntes acima da capacidade de atuação do dispositivo de proteção sobrecarga, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Suportar a corrente do curto-circuito por um intervalo de tempo satisfatório. Verdadeiro. Verdadeiro também. Dentro dos métodos utilizados para dimensionamento de condutores estão. Então, por exemplo, o que é o método da seção mínima? Consiste em calcular a corrente máxima do condutor, tal. Não, o método de seção mínima é esse aqui, né? Aqui, ó. É o primeirão lá. Prever que o circuito tomate força é a posição mínima de 2,5. Que o circuito de eliminação deve possuir de 1,5. É esse aqui que é a primeira, né? E aí, só voltando aqui, ó. O método da seção mínima. Tá vendo que tá falando lá que tomada de força é 2,5? Então, por isso que isso aqui tomou pau, ó. A tabela dá 1,5, mas pela regra da seção mínima você tem que usar 2,5, que é o que eu falei. Método simplificado de queda de tensão. Pode ser utilizado por condutores e circuitos com pequenas cargas. Esse método considera apenas resistência ômica, né? Os condutores podem perceber que a corrente elétrica se distribui de forma homogênea. Então, esse aqui é o 2. O 2. Por exclusão e por ser verdade, esse aqui é o 3, né? Que é o de condução, capacidade de condução. Calcular a corrente máxima que percorre o condutor de acordo com a instalação, identificação nominal e que a transferência vencida. Tem 7 etapas. Ok? Letra E. Letra E.
Por fim, o método de capacidade de condução de corrente utilizado para adicionamento de condutores elétricos leva em conta a classificação do método de instalação, né? E esse aspecto é analisado por exercer grande influência na capacidade de troca de calor entre os condutores e ambiente externo. Dentre os valores, métodos escritos na NBR 554-10-2004, as fornecidas, o mais utilizado em residência instalações residenciais, né? Você fala lá no mesmo capítulo. O que é mais utilizado em instalações residenciais? É A? Qual que é, galera? B1. B1 ou letra B? Letra A, não? É letra A. O método de instalação 7, o de referência é B1.